Bom dia a todos. Sejam bem-vindos, Celestina, Célia, a Dona Judite, Heloísa, Doutora Patrícia, Cida, Lucas. Vocês estão me ouvindo bem? Oi, Denise, tudo bem? Eu não tinha reconhecido você aqui. A Tatiana, Ana Paula. Seja bem-vinda, Ana Paula. Vocês me ouvem? Tudo bem, Oswaldo? Carlos Rosa, a Cida. Estão conseguindo me ouvir bem, pessoal? Ótimo, obrigado, Adriana. Sejam todos bem-vindos nesse domingo, aonde nós estamos aqui para levar o Evangelho e, mais uma vez, tentar trazer aqui algumas palavras aí que os Espíritos bons nos intuam, nos auxiliem, nos amparem e que possamos todos nós refletir. Bom dia, Adriana. Todos juntos aqui. A Cibele está chegando, o Cássio, a Dani Pereira, a Leda. Oi, Leda. A Dona Joana. Oi, Dona Joana. Olá. Quanta gente chegando, que bom. Antônia, oi Antônia, saudades de você. Dona Ana, Joaquina, tudo bem com a senhora? Saudades. Né? Marlene, seja bem-vinda. Eu vou falando os nomes aqui do que eu reconheço, tá, pessoal? Eu às vezes não reconheço todos aqui. Vou aguardar um minutinho aqui para vocês irem chegando, irem entrando, que eu acabei de abrir a sala agora, né? Para a gente poder começar a nossa palestra. O Grande Júnior, seja bem-vindo. Terezinha Lira, seja bem-vinda, Terezinha. Oi, Roberto, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos aí. Estamos aqui em mais um domingo. Vamos ter uma palestra hoje sobre um tema que eu julgo bastante relevante aí no momento, né? Nesse momento que todos nós estamos vivenciando, esses desafios que estão diante de nós, sobre o mau humor, irritabilidade, né? Como lidar com isso. É um tema desafiador para nós que ainda estamos nesse estágio evolutivo aqui. Então eu vou iniciar aqui com a leitura dos avisos da semana, enquanto vocês vão chegando. Seja bem-vinda, Shirley. Vamos lá, né? Vou falar um pouquinho então aqui agora a respeito aí dos avisos da semana, para a gente dar início aqui aos pouquinhos à nossa palestra. O nosso caminho da luz permanece com as portas materiais fechadas, atendendo às diretrizes de combate à pandemia do Covid-19. Mas espiritualmente estamos mais ativos do que nunca. Por isso contamos com a colaboração e a participação de todos aqui, né? A participação de vocês é muito importante, viu? Desde o dia 4 de maio, nós estamos em lives diárias no Instagram, sendo depois disponibilizadas no Face e no YouTube, tá? Então, se você eventualmente não tem Instagram, depois você vai poder assistir isso no Face e no YouTube. Teremos os momentos, né, durante esses trabalhos, né? Estamos tendo os momentos de prece de abertura, que eu vou fazer daqui a pouquinho, o Evangelho, que farei daqui a pouco também, prece de encerramento com vibrações e fluidificação das águas, que eu vou chamar o nosso colega Carlos Rosa para me auxiliar hoje aqui e iluminar essa live, tá bom? O A Caminho da Luz e o Nosso Lar continuam precisando muito da colaboração de todos nós, né? Seja em doação financeira, seja em doação de produtos. Os dados das contas correntes do Nosso Lar e do Centro A Caminho da Luz estão disponíveis nas nossas redes sociais.
A única coisa que nós pedimos para facilitar o acompanhamento do pessoal é a identificação do depósito, né? Para que o pessoal saiba, para poder cruzar com os boletos e assim sucessivamente, né? As doações para o Mercalar, que está fechado, mas que vai reabrir em breve, se Deus quiser, logo, logo estaremos todos de volta aí, eles são, você pode doar para o Mercalar, e essas doações devem ser deixadas lá no Semlep, onde é a festa junina, no portão de baixo, do lado onde há o palco ali, durante as nossas festas juninas, tá? Então o endereço ali daquele local é Rua Jacob Fati, sem número. A entrada pelo portão de baixo, que é aquele da saída da festa junina, ao lado do palco, né? Você subindo a rua do lado esquerdo é o primeiro portão. Todas as terças-feiras, e nós estamos recebendo isso com horário das 8 às 16. Então, doações para o Mercalar, das 8 às 16, às terças-feiras, lá onde é o Semlep, tá bom? Por favor, tenho aí essa informação. Já o nosso lar está precisando muito de manutenção de itens, né? Doação de itens para a manutenção dos abrigos, porque como não está havendo aula, as crianças estão ficando mais tempo nos abrigos, crianças e adolescentes, né? E ficando tempo integral lá, aumenta o consumo de tudo, né? Porque queira ou não queira, boa parte do abrigo passava meio-dia, pelo menos, metade de um período na escola, e aí isso naturalmente diminuía um pouco o consumo por conta do uso mesmo, né? Do fato de estar fisicamente ali. Os itens que mais necessitamos são de higiene pessoal e limpeza, tá bom? Então precisamos muito de fraldas infantis do tamanho M, do tamanho G e GG. Precisamos muito desses itens, tá? Lenços umedecidos nós precisamos também. Shampoo e condicionador infantil e adulto. Sabonete líquido e leite em pó integral. Esse leite em pó em uma quantidade um pouco menor, mas precisamos também. Precisamos, além de estudo, dos produtos de limpeza. E aí é que a gente só está destacando sempre que a questão dos produtos de limpeza, não por uma opção do nosso lar, mas sim por conta dos órgãos fiscalizadores do Estado, do município, que são os que concedem isso para a nossa entidade assistencial. Eles pedem que esses itens de limpeza, todos eles sejam fabricados, industrializados por empresas com CNPJ e registros em órgãos específicos, né? Eles não aceitam, por exemplo, produtos de limpeza como álcool em gel que não seja industrializado. Se for uma produção artesanal, eles infelizmente não aceitam. Por isso o nosso pedido de, por favor, só doem produtos dessa maneira por conta da fiscalização que nós sofremos nas casas. Então, que produtos de limpeza nós precisamos? Álcool 70% em gel e líquido, tá? Nós precisamos das duas formas, lisoforme, água sanitária, desinfetante, sabão em pó, detergente, máscaras descartáveis, luvas de látex de procedimentos não cirúrgicas, tá? De tamanho M e tamanho G, tá? Todas essas doações de produto de higiene, produtos de limpeza, higiene pessoal, que nós falamos aqui, eles poderão ser feitas de segunda a sexta-feira, das 10 às 14 horas, na rua Managé, número 78, mas a gente sempre pede para vocês, por favor, combinarem antes com a nossa colega querida, que está aqui já, Márcia Sena, e vocês combinam a entrega desses produtos de segunda a sexta, das 10 às 14, com a Márcia, no seguinte celular. Eu vou falar 2 vezes, tá bom? Pega a caneta aí. Então o número da Márcia é 99486 4879.
Eu vou repetir o telefone da Márcia Sena, que acenou aqui para nós. 99486-4879. E aí vocês combinam, por gentileza, a entrega com ela. Tá certo? Bom, para aqueles que foram chegando enquanto eu estava fazendo os avisos aqui, sejam todos bem-vindos, um ótimo domingo para todos nós, obrigado pela sua presença. Hoje vocês terão que exercitar a paciência comigo, tá bom? Seria o palestrante do dia, mas passa rápido, não dói tanto, fiquem tranquilos. Eu vou colocar uma música aqui, vou ver se funciona, tá bom? E enquanto eu coloco a música, depois logo na sequência eu vou fazer uma prece de abertura e vamos à palestra, tá certo? Vamos ver se funciona aqui as coisas, tá, pessoal? Deixa eu soltar, deixa eu colocar a música aqui. Vamos então nos unindo com os amigos do plano espiritual, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos com o pensamento na paz, o pensamento no amor, com os corações abertos para o nosso desenvolvimento e crescimento pessoal, que possamos, Senhor, em comunhão com esses espíritos do caminho da luz, nossa querida casa espírita e com os nossos companheiros, estarmos unidos nesse momento,
nessas vibrações elevadas e nessa corrente de amor, o amor universal de Deus, nosso Pai. Pedimos que todos nós possamos assimilar e compreender todos os ensinamentos e que tudo que vamos ouvir agora nós possamos aplicá-lo em todos os momentos da nossa existência e que façamos sempre do Evangelho de Jesus a nossa estrela guia, o nosso guia em todos os momentos, presentes em todos os atos da nossa vida e da nossa existência. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigado, irmãos do A Caminho da Luz, espíritos dirigentes, e que possamos, nessa manhã, humildemente, trazer o melhor possível para todos nós. Que assim seja. Bom, vamos lá. Hoje o tema proposto para nós é a respeito do mau humor e irritabilidade, né? Como não se contagiar com esse comportamento nessa época, né? Todos nós, nesse momento de isolamento social, né? Isolamento para o mundo exterior, em compensação à aproximação, uma convivência, vamos chamar assim, intensa com os nossos familiares, estamos sendo aí desafiados, né, com cargas emocionais, situações diferentes aí do que estávamos habituados a ter. Todos estão me ouvindo bem, pessoal? Eu tirei o fone, voltei aqui, eu não sei se está sendo muito fácil de me ouvir, só dá um sinalzinho aí, qualquer coisa, tá bom? Esses desafios, então, essa situação que nós estamos vivenciando dessa pandemia, de estarmos afastados do mundo e próximos, bastante próximos do nosso dia a dia, da nossa família, tem trazido alguns desafios para nós, né? E qual o desafio? O desafio do convívio, o desafio de estarmos juntos o tempo inteiro, vários dias, né? Sem podermos muitas vezes colocar o rosto para fora de casa, ficamos aí períodos longos como nunca antes tínhamos ficado, né? E naturalmente, com o passar dos dias, a situação, às vezes, as pessoas vão ficando mais irritadiças, vão ficando mais predispostas, né, a perder a paciência, porque é um fato que ninguém sabe, que ninguém está acostumado a lidar ainda, nunca, da nossa geração, ninguém tinha vivenciado uma coisa dessa, né? Mas graças a Deus temos essa oportunidade de termos a internet e esses softwares aí que nos permitem a comunicação mesmo à distância, mas ainda assim não é uma rotina normal onde saíamos muitas vezes ao dia, onde passávamos períodos longos fora de casa e muitas vezes convivíamos pouco com os nossos familiares dentro do lar, né? E naturalmente essa irritabilidade às vezes é algo que acaba criando atritos, nos incomoda, incomoda o próximo, né? Aí eu fui pesquisando aqui a respeito disso, eu encontrei aquela passagem de Jesus que diz a respeito da questão de Lucas, né? Quando ele fala assim: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E essa pandemia, ela tem trazido para nós, todas as pandemias até hoje, né, do passado, foram um momento de virada na história da humanidade, ou de mudanças de hábito, vamos dizer assim. Provavelmente logo sairemos dessa condição, né, logo estaremos todos vivendo uma vida, vamos dizer assim, normal como antes, né? Mas provavelmente com mudanças em relação a uma série de coisas e mudanças que surgirão a partir do pós-pandemia, tá certo? O Haroldo, outro dia, o Haroldo
Dutra estava fazendo uma live, eu estava acompanhando, e ele falando que, olha, nas pandemias anteriores, todas elas trouxeram mudanças no encaminhamento da Terra, de como as coisas foram, surgimento de novas artes, né? Desenvolvimento de novas linhas literárias, de novas formas de trabalho econômica, né? Então, todos os períodos pós-pandemia ou pós-crises, né, essas crises onde a humanidade corre algum risco, traz então na sua sequência uma mudança grande. Então todos nós que estamos aqui vivenciando essa situação, estamos passando por essa mudança grande e vamos viver uma mudança posterior, vamos vivenciar os reflexos desse momento. E tudo isso causa essa irritabilidade, essa insegurança em nós, né? Quando Jesus fala que os médicos os sãos não precisam de médicos, ele diz que naturalmente aqueles que precisam de assistência são aqueles que realmente já estão enfrentando algum tipo de dificuldade, como por exemplo a irritabilidade, o mau humor, o azedume, né? Que nós podemos enfrentar e muitos de nós estamos enfrentando nesse momento. Eu diria que todos em maior ou menor escala, né? Nenhum de nós está isento nesse momento dessa questão. E aí eu fui pesquisar no livro do Miramês, Horizontes da Mente, um pouco sobre isso. Aí o Miramês ele começa a dizer o seguinte, olha, eu, Miramês, acredito no ditado popular, né? Mente sã, corpo são, né? E ele fala que o corpo humano e a mente, que não está no corpo físico, mas se instala sobre o cérebro, vamos dizer assim, que a mente é o que nos acompanha no desencarne, no pós-vida material, né? É a mente que pensa, porque os pensamentos passam pelo cérebro, mas eles não nascem no cérebro, nascem no espírito, na alma. E ali se manifestam, se exteriorizam através do cérebro e através do corpo, né? E ele fala que o corpo humano, as suas glândulas como um todo, elas parecem uma constelação de estrelas, né? Falando sobre a forma de apresentação dessas glândulas, né? E que o equilíbrio da mente é que conduz à saúde do corpo, né? A ciência tem descoberto isso, está trabalhando nisso, e aí vem a psicologia, a psiquiatria, as terapias que estão sendo desenvolvidas ao longo do tempo, medicamentos que auxiliam as pessoas a lidar com as dificuldades e restabelecer o equilíbrio nesse sistema endócrino, né? Fazendo com que tenhamos, por exemplo, uma variação de humor menor, com que tenhamos uma condição mais estável de humor, mas para isso a gente precisa aceitar, precisa entender da necessidade do equilíbrio da nossa mente para o nosso equilíbrio do corpo físico, né? E ele fala também, o Miramês, que a mente humana possui o germe de criações indescritíveis e o princípio de belezas imortais, porque por seu intermédio flui o poder fantástico de Deus. Então, é através da mente, e ele faz outras considerações a respeito da mente, da ligação da nossa mente com Deus, nosso Pai, da capacidade que nós temos de nos ligar e o quanto a nossa mente representa uma fração, ou parte da fração da sabedoria e da potencialidade divina. A partir de tudo isso é que nós vamos aí trazendo, por exemplo, os sintomas da disfunção de humor, da disfunção da irritabilidade, do azedume, né? O azedume, o nome já diz, né? Aquilo que estava bom e houve um excesso de ácido ali, foi tão ácido o crescimento do ácido que tornou aquilo azedo, né? Muitas vezes imprestável. Na maior parte das vezes, eu diria, né? O exemplo mais comum disso, pelo menos nas eras anteriores, hoje em dia já existem outros métodos,
é a fabricação do vinagre, né? Que na verdade o vinagre é o vinho que ficou aberto, oxidou e se tornou um vinho acre, um vinho ácido, um vinho azedo, virou vinagre, né? Então, Miramês nos explica e nos ensina que toda a mente tem um transmissor, né? E aí, quando nós estamos pensando, emitindo pensamentos, nós estamos irradiando esses pensamentos para o nosso redor. E nós, a Cláudia Midon colocou um azedona aqui, desculpa, Cláudia, que eu não aguentei ver você aqui. Nós, quando estamos num padrão de pensamento, nós contaminamos esse ambiente. E o contaminamos pode ser no sentido positivo ou negativo. Se nós estamos com um pensamento muito ligado em questões pouco elevadas, não estamos bem, naturalmente o ambiente vai se tornar um ambiente pesado. Daí aquela sensação, quando muitas vezes nós entramos, por exemplo, num quarto, porque hoje nós estamos na rua, não dá, é meio difícil ficar entrando e saindo de casa para a maior parte das pessoas, quando nós entramos num ambiente e sentimos um clima estranho, às vezes ninguém fala nada, às vezes tem só uma pessoa calada, às vezes a pessoa está de costas, você nem viu o semblante da pessoa ainda, mas você ingressa no quarto, ingressa no ambiente ou na sala e sente um desconforto, porque ali está havendo a transmissão de pensamentos com o padrão, com um determinado padrão. E às vezes esse padrão pode ser diferente do nosso, daí esse impacto, né? Então nós vamos contaminando de qualquer maneira o ambiente onde nós estamos, né? Se vai ser uma contaminação positiva ou não, vai depender da maneira como nós lidamos com isso, né? E todos nós, bom, todos nós não, eu vou dizer assim, eu, pelo menos, e muitos outros humanos, você que nos escuta pode estar fora dessa condição, temos dias que não estamos bem, dias que estamos mal-humorados, dias que temos problema. Eu costumo falar normalmente nas minhas palestras que se você é mulher e tem que ter um interlocutor, falar com um homem, seja marido, quem quer que seja, mas vamos falar do marido que é o mais comum, né? E às vezes tem que ter uma conversa difícil com esse marido, antes se informe se ele está bem alimentado. É uma bobeira, mas homem com fome não funciona, gente, acreditem. Olha que eu estou falando por experiência própria, vamos viver assim. Parece detalhe, mas homens e mulheres têm aspectos muito diferenciados, né? Eu estou explicando aqui a questão, por exemplo, dessa situação de não deixar o homem com fome para falar com ele se tem um assunto difícil, porque o humor dele vai variar, né? Conversando com mães, parece uma coisa simples, mas assim, uma bobagem, mas a diferença entre homens e mulheres começa, por exemplo, desde a mamada, né? Quando as crianças, eu já conversando com mães que tiveram, por exemplo, meninos e meninas, tem um casal, né? Então mães que amamentaram meninos e meninas já falaram mais de uma vez para mim que estranharam até a mamada, né? Porque até a menina quando vai mamar, segundo as mães, né? Aí eu estou retratando aqui uma experiência de algumas mães. A menina mama de maneira muito mais suave, muito mais serena, né? O menino não, o menino já é desesperado para mamar, já mama com muita força, suga com vontade, fica irritado no momento antes da mamada, né? Mas de verdade são detalhes que às vezes a gente não se atenta, né? Às vezes a gente vivencia, mas não se atenta. E certos cuidados, às vezes o mau humor pode ser sim fome. Né? Estou brincando aqui, estou descontraindo, mas a gente tem que observar, né? E eu estou falando isso, as mulheres costumam falar, às vezes, do mau humor, uma barrinha de chocolate. Se não tem restrição médica à alimentação, dê, né? Faça. Às vezes a gente quer impor situações aos outros, às pessoas, né? Às vezes a pessoa está restrita ali, está vivendo uma situação de restrição de ambiente, aí não pode comer nada, não pode fazer.
poxa, pode parecer bobagem, mas são detalhes que fazem diferença para nós. E aí, quando a gente restabelece as funções da parte da alimentação dos homens, vamos dizer assim, né? Nós podemos pensar, porque muda o padrão vibratório, muda completamente, né? Fala com a pessoa com fome, tenta falar com a pessoa com fome, um assunto meio chato assim, dá comida para ela, estou brincando assim no sentido de se alimentar, de saciar essa necessidade, né? E depois tenta retomar o assunto depois que a pessoa está alimentada. Vai ser diferente, né? A chance de haver uma irritação, um embate, né? No momento que um dos dois está com algum problema, às vezes vou tomar a liberdade de usar a mulher como exemplo a respeito da barrinha de chocolate, né? Um está com fome, a outra está sentindo falta de chocolate e vão querer ter uma conversa mais séria, mais dura. Desculpa, tá todo mundo mal-humorado, né? Vamos evitar. Se a gente não pode comer ou sabe que está nesse momento, vamos dar uma freada nesse momento e deixar para ter outro depois. E ter essa leitura do próximo, né? Eu estou brincando a respeito da alimentação, mas às vezes a gente não percebe que o que falta naquele momento no outro, às vezes são coisas pequenas, né? A nossa leitura da situação. E uma vez, como uma vez superada essa questão básica, nós vamos voltar novamente aqui ao Miramês, no Horizontes da Mente, quando ele diz o seguinte: pensar é viver, né? E viver melhor é pensar conscientemente, fazendo o que nos toca com mais perfeição. Então, quando nós estamos equilibrados com um pensamento bom, é mais fácil termos isso. Quando nós conseguimos perceber no outro as dificuldades que levam àquela situação, temos que também ter essa empatia de compreender que o primeiro que sofre no azedume, na irritação, é aquela pessoa que está passando por isso, né? É lógico que todo o entorno é afetado, mas o primeiro a sentir o impacto dessa situação é a pessoa que está vivenciando isso, né? A nossa colega Kiara colocou também de jamais discutir nas refeições, muito bem lembrado. Isso também não é hora da gente ficar ali, né, numa discussão. Mas é importante nós termos em mente a empatia com a outra parte, saber que ela está sofrendo também, né? Às vezes os atos são desequilibrados, os atos nos causam irritação, mas nós temos que tentar também entender o outro lado, né? Porque se estamos vivenciando esse momento, algo está sendo colocado diante de nós para nos chamar a atenção. O que é que será que estava acontecendo e eu não queria ver? O que é que será que está ali diante de mim e eu não queria pensar para poder fazer algo a respeito daquilo? Agora eu estou vivenciando o tempo integral essa situação. E me dá a chance de poder pensar com mais profundidade e tentar agir, arrumar estratégias para lidar com isso, né? Emmanuel, no livro Calma, nos lembra o seguinte: a voz humana está carregada de vibrações. Se alguém te dirige a palavra em tom muito alto, faz-lhe o obséquio, o favor, de responder em tom mais baixo, né? E aí nós de família italiana, né? Onde muitas vezes a gente vai conversar, parece que está havendo a Terceira Guerra Mundial e ninguém faz isso por mal, mas às vezes ânimos muito exaltados assim, é uma boa dica, né? Se a pessoa está falando alto, a gente abaixa o tom de voz, às vezes a pessoa nem percebe que está falando alto, né? Então, essas colocações com o interlocutor às vezes vão fazendo com que a pessoa que convive conosco vá percebendo aos poucos que ela está falando fora do prumo, que ela não está no momento legal, né? Então, a forma como nós respondemos, por mais que nós tenhamos sido atingidos pela colocação do nosso irmão, que mexe conosco, né? Então a gente tem que, às vezes, contar até 10, né? Às vezes até 30, né?
Porque se a gente responder sem refletir, né, ou sem processar minimamente, é, sem processar minimamente as questões, nós corremos um risco grande de eventualmente nos colocarmos de maneira indevida. Desculpa, pessoal, é que às vezes eu leio as interações de vocês aqui, eu acabo sorrindo, tá? Me perdoem, não é nada demais, não. Emmanuel, no livro Calma, e são livros pequenininhos esse, viu? Calma, Paciência, são pequenos livros com grandes ensinamentos, tá? Nos diz o seguinte: se ainda trazes, porventura, o hábito de encolerizar-te, né? Ou seja, de ficar nervoso, e se já consegues reconhecer-lhe os prejuízos, ou seja, se você ainda se irrita, como eu, tá? E ainda já consegue reconhecer os prejuízos que essa irritação traz, podes claramente erradicá-lo, atendendo à própria renovação. Ou seja, podemos fazer um processo de mudança íntima para mudar esse hábito que nos incomoda, que nos traz desconforto, né? E que precisamos, já reconhecemos que não nos faz bem, né? Se nós sabemos que estamos ali sentindo. Oi, Kátia. Que estamos ali sentindo uma dor, sofrendo um pouco, sofrendo por aquilo, poxa, vamos nos esforçar em mudar. Nós podemos mudar o nosso íntimo. Nós podemos, se nós achamos que estamos com a nossa parte precisando de um auxílio psicológico, psiquiátrico, sim, né? A gente fala que vai no psiquiatra, e eu vou no psiquiatra. Eu sei que depois disso que eu falei para vocês agora, vocês vão só confirmar a impressão de vocês, mas as pessoas arregalam os olhos. Falam, como você vai no psiquiatra, meu Deus? Eu falo, sim, né? Você não vai no cardiologista, não vai em outros médicos, né? Então, é um médico como outro qualquer e com possibilidades de nos auxiliar em várias áreas. Mas nós precisamos tirar o pré-conceito e trabalhar por nós mesmos, nos melhorarmos à medida do que for possível, tá? Estão pedindo para eu falar o nome dos livros que eu utilizei aqui, rapidamente, antes que eu esqueça. O livro Paciência, de Emmanuel, sempre psicografia do Chico, Calma, de Emmanuel, e Horizontes da Mente, do Miramês, tá? Horizontes da Mente. Vamos lá. Emmanuel também nos diz, falando o seguinte, ó, pensa nos companheiros até agora capazes de induzir-te ao azedume por mãos nossos com qualidades, porquanto imperfeitos tanto quanto nós, né? E é verdade, né? Não tem nenhum no meio de nós, em regra. Somos todos espíritos numa condição do mesmo nível, ou muito próximos, né? Então, essa proximidade entre nós faz com que uns tenham uma determinada qualidade mais avançada, outros outra, e essa junção, né? Essa vivência em conjunto nossa é que faz com que nós tenhamos o equilíbrio e aprendamos, né? A Lúcia sempre fala, e eu não me esqueço dessa fala dela, encarnação não é passeio, né? Não é viagem de férias. Encarnação, ela tem o objetivo útil de desenvolvimento do espírito. E tudo que nos tira da zona de conforto, tudo que nos tira de uma situação de tranquilidade, de muita comodidade, vamos dizer assim, onde nós não estamos nos evoluindo, traz para nós consequências depois. Então a pandemia veio mexer também conosco, veio mexer com essas questões todas, né? Que mais? Vamos lá. Emmanuel diz assim: azedume e irritação, na essência, são duas sombras que te afastam do que há de melhor. E é verdade, né? Nós, quando estamos irritados, né? Até tem um desenho infantil que eu vou tentar lembrar aqui agora, que não tinha me ocorrido ainda antes, da Bu, Monstros S.A.,
né? Aonde tem a historinha de uma menina, né? É um filme, uma ficção, ela acaba desenvolvendo empatia pelos monstros que vão acordar as crianças. Muitos já assistiram. E lá nessa situação tem um momento no filme que ela é apaixonada por um monstro, que como o nome diz é um monstro, né? Mas até então ela só tinha visto ele tranquilo, numa vivência normal. Ela, quando presencia ele num momento alterado, assustando, fazendo um exercício para assustar e lá obter a energia que fazia parte da historinha, ela fica assustada, chocada com o rosto do monstro, né? Que no filme era um monstro. Mas nós também, se pudéssemos ver o nosso rosto em momentos de desequilíbrio, né? Quando estamos irritados, quando não estamos bem, tanto que normalmente quem nos conhece bate o olho na gente e fala assim, tá tudo bem, como é que você tá, né? Tentar levar com bom humor, com leveza também essas situações, para poder vivenciar o nosso dia a dia. Monstros S.A. o filme, eu estou vendo aqui a pergunta, tá? Aqui tem uma situação específica lá que mostra como é que nós ficamos nessa situação. E como não se contaminar? Aí eu fui buscar aqui no Evangelho uma passagem de Mateus que diz para nós o seguinte: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. É claro que isso é um desafio enorme, né? Nada é tão simples, nada para nós, na nossa faixa evolutiva, ainda é algo tão tranquilo, mas é um desafio para nós conseguirmos colocar isso sim, de verdade. Mas quando nós temos a consciência de que nós podemos e que ao outro nós podemos sugerir em dado momento que ele reveja aquela situação, cada um tem o perfil, cada um tem um momento. Quando às vezes a pessoa não está boa, não é o momento de conversarmos com a pessoa, não está num bom momento, talvez é a hora de esperarmos e depois conversarmos com mais tranquilidade com ela, perguntarmos sobre os sentimentos dela, como ela se sente. E muitas vezes a pessoa se sente muito mal por viver daquela maneira, por ter agido daquela forma. Às vezes a pessoa tem vergonha. Às vezes a pessoa fica irritada com ela mesma, né? Quem nunca falou assim, nossa, eu não estou me aguentando hoje, né? Quem nunca? Somos iguais, somos muito semelhantes. E aí, a nós que estamos ao lado, vamos ter que ter o exercício da paciência, da empatia, da compaixão, né? De relevar muitas coisas, de escolher o momento certo para falar, porque hoje é o companheiro, amanhã somos nós, né? Aliás, às vezes não é nem amanhã, às vezes é no minuto seguinte. Às vezes as pessoas tiveram uma notícia que as preocupa, né? Por isso a nossa sugestão de, por favor, se desligue um pouco das notícias e do noticiário do dia a dia. Isso vai te ajudar a encarar a vida de uma maneira melhor e que Jesus nos auxilie muito, que nós possamos nos blindar na oração sempre, pedir forças, pedir a intuição dos amigos espirituais para nos auxiliar e envolver com amor aquela pessoa que está conosco, porque ela também precisa de muito amor. Ok, pessoal? Bom, eu vou aqui tentar chamar o meu amigo Carlos Rosa. Opa, peraí. Apertei errado. Eu acho que é aqui. Não, não é para eu comentar. Ué. Nesse momento eu realmente não estou sabendo o que estou fazendo aqui. Agora eu vou pedir a paciência para você. Deixa eu ver aqui. Tomara que dê certo, porque aqui tá certo. Peço a paciência de vocês. Ô Carlos. Oi, Carlão. Seja bem-vindo, tudo Bom bem? dia. Tudo bem, graças a Deus. Por um segundo eu temi que não conseguisse colocar você aqui na live, viu?
Mas eu estava vibrando bastante aqui para você conseguir. Todas as minhas habilidades técnicas aqui, eu não vou falar para o pessoal que está nos ouvindo, que eu já te liguei 2 vezes antes da live, que eu não sabia nem entrar direito no negócio, mas você, como espírito de luz, me auxiliou, como sempre aí, tá bom? Então tá certo. Legal, Seja muito bom, bem-vindo, viu, Carlos? Boas Carlos? reflexões. Para nós Boas aprendermos, reflexões. né? Falo para os meus ouvidos, né, Carlos? Não é assim, o egoísmo é uma A coisa dos que nossos. o egoísmo é uma coisa que eu preciso combater muito em mim ainda, muito fortemente. Então, naturalmente, eu ainda acabo falando muito para mim, né? Eu sei que para o público que está me ouvindo, normalmente o que eu falo não faz mais sentido, mas a gente se esforça para tentar levar no dia a dia depois, né? Legal, legal. Tá ok? Carlos, eu vi algumas perguntas aqui, mas na tua explanação você foi respondendo todas, tá? Ah, tá Então, ótimo, muito bom. tá ótimo. Foi bem legal, algumas colocações, inclusive o exemplo que você colocou do filme Os Monstros S.A. também encaixou aqui em algumas perguntas que as pessoas fizeram, tá bom? Eu sei que eu sei que o meu comentário sobre alimentação, às vezes o pessoal não tem problema nós rirmos, tá? Eu não tenho problema nenhum em fazer uma palestra mais descontraída, mas é só uma chamada para às vezes pequenos detalhes que a gente estão diante da gente, a gente não percebe, né? E quem me deu É essa verdade. dica não fui eu, tá? Foi uma enfermeira, uma vez que eu estava em jejum, num mau humor danado para fazer o exame, ela falou assim: fica tranquilo, homem é tudo desse jeito mesmo. Eu acatei, entendi que eu estava de mau humor mesmo, e aí aprendi e tento levar isso para a vida. Tá certo, Tá tá certo? certo. Muito bom. Tinha uma pergunta que foi feita antes para mim a respeito de como conviver, né, como manter o bom humor, ou como lidar nessa situação dessa maneira. Eu não acabei anotando o nome da pessoa aqui. Está anotado, mas eu não achei o papelzinho aqui. Eu espero ter respondido para a nossa colega também que mandou a pergunta antes, tá bom? Carlos, fique à vontade Tá você bom. agora, tá? Tá. Pessoal, se vocês já prepararam as garrafas, os copos d'água, nós vamos começar então com a nossa vibração e o nosso encerramento, tá bom? Então vamos cerrar os nossos olhos e assim vamos percorrer mentalmente todo o espaço físico do nosso lar, envolvendo uma luz intensa e radiante e que vai higienizando todo o ambiente, deixando claro, brilhante e levemente perfumado, que os irmãos espirituais presentes no nosso lar, que ainda não podem nos ajudar, sejam envoltos no nosso amor e num facho de luz, sejam levados até a nossa casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco, sob o mesmo teto, também a paciência. Sejamos gratos por tê-los como companheiros de nossa jornada. Fluidos luminosos são projetados sobre o alto da nossa cabeça, iluminando o nosso cérebro, atuando nos nossos pensamentos, para que sejam lúcidos, otimistas e repletos de fé e esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias e a insegurança. E todos os pensamentos que nos afligem atuam nos nossos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão e o perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar. Sentimos esses fluidos benfazejos projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando saúde, energia e bem-estar. Nossos frascos de água estão sendo agora fluidificados e neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento. Gratos que estamos ao Pai da Vida, vamos vibrar pelo nosso planeta, emitindo uma força do nosso pensamento, uma luz muito intensa,
que envolve toda a terra, transmitindo o amor fraterno a cada irmão. Pelo nosso país e pelos seus dirigentes, que possam ser intuídos pelo Espírito de luz e governem com sabedoria e justiça. Que nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e que cada brasileiro se conscientize da importância de seu papel neste processo de regeneração. Pelo nosso caminho da luz, que é este farol intenso e luminoso, se intensifique a cada dia, alimentado pelo amor que nutrimos por esta casa de luz, que amorosamente sempre nos acolhe. Que os laços que há muito unem a família Caminho da Luz se estreitam mais e mais, especialmente neste momento de transição. Pelos nossos familiares, que cada um deles seja amparado pelo Cristo e receba o que mais necessita. Que permanecemos nesse sublime comunhão de almas que neste momento se estabeleceu nos dois planos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Que ótimo. Que ótimo. Então tá certo. Agradecemos a todos a participação. Carlos, muito obrigado pela ajuda aí. A todos que participaram conosco aí ao longo dessa palestra, agradeço muito a paciência de vocês. Espero que as reflexões, apesar de tudo aí, sejam válidas para todos nós. E pesquisar tudo isso me auxiliou muito. Eu pretendo colocar em prática boa parte disso na sequência da carreira aqui da vida, né? Fiquem em paz, um ótimo domingo, todos muito bem. Nos vemos em breve. Muito obrigado, viu, Carlos? Obrigado a você, obrigado a todos. Um bom domingo, boa semana. Tá certo, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.